Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos a mais uma jornada épica pelo mundo de Conan, o Bárbaro. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais sombrias e sangrentas da espada selvagem. As Negras Noites de Zamboula. Preparem-se para uma narrativa intensa, repleta de mistério, horror e a brutalidade característica do cimério mais temido de toda a Ibória. Esta é uma história para adultos, com cenas de violência explícita. Acomodem-se e deixem-se levar pelas areias ensanguentadas de Zamboula. O sol descia sobre as dunas intermináveis do deserto de Turan, tingindo as muralhas de Zamboula com tons de sangue. Conan cavalgava há dias sob o calor inclemente, seus músculos bronzeados brilhando de suor, os olhos afiados como lâminas escaneando o horizonte. A cidade se erguia como uma joia suja em meio à vastidão arenosa, prometendo descanso, vinho e talvez uma boa briga. O cimério sorriu levemente, revelando dentes brancos contra o rosto curtido pelo sol. Ao cruzar os portões da cidade, Conan notou algo estranho. As ruas, que deveriam fervilhar com mercadores e transeuntes ao entardecer, estavam quase desertas. Olhares nervosos o seguiam das janelas semi-trancadas. Um velho caminhava apressado, quase correndo, murmurando preces incompreensíveis. O bárbaro franziu a testa, sua mão instintivamente buscando o cabo da espada às suas costas. Havia medo no ar, um medo palpável que cheirava à morte. Conan encontrou uma estalagem chamada Carpa Púrpura, um edifício de 2 andares com paredes de adobe e uma porta de madeira reforçada. O estalajadeiro, um homem gordo chamado Aram, ficou pálido ao ver o guerreiro entrar. Senhor, por favor, não fique aqui esta noite. Procure abrigo no templo de Hanuman ou na casa de algum nobre. Aqui não é seguro quando o sol se põe. Sua voz tremia como folhas ao vento. Conan jogou uma bolsa de moedas no balcão, o som metálico ecoando no salão vazio. Guardo meu quarto e minha vida, velho. Já enfrentei piores coisas que fantasmas noturnos. A voz de Conan era um trovão baixo, carregada de confiança brutal. Aram engoliu em seco, pegou as moedas com mãos trêmulas e apontou para uma escada. Quarto 3, no andar de cima. Tranque bem a porta e não abra por nada. Ouça apenas os gritos. O estalajadeiro desapareceu rapidamente em seus aposentos privados, deixando Conan sozinho no salão cada vez mais sombrio. Lá fora, o último raio de sol morreu. O quarto era espartano, uma cama dura, uma mesa pequena e uma janela com venezianas de madeira. Conan tirou a espada e a colocou ao lado da cama, verificou suas adagas e se deitou vestido, pronto para o que viesse. O silêncio da cidade não era natural, era opressivo. Então, quando a lua cheia surgiu no céu, os gritos começaram. Eram uivos de terror puro, vindos de várias direções, seguidos por risos dementados que gelavam o sangue. Conan se levantou, os músculos tensos como cordas de arco. De repente, ouviu passos no corredor. Não eram passos normais, mas um arrastar pesado, acompanhado de respiração gutural. Algo bateu na porta do quarto ao lado com força brutal, seguido por um grito cortado abruptamente. Conan empunhou sua espada, os olhos brilhando com excitação sanguinária. A maçaneta de sua porta começou a girar lentamente. "Venha, seja lá o que for", rosnou o cimério, "e encontre o aço em vez de carne indefesa." A porta explodiu em lascas. Uma criatura humanoide entrou cambaleando, nua e coberta de sangue fresco. Seus olhos eram vidrados, sem inteligência, a boca babando. Era um canibal em transe, um dos comedores de carne d'Arfari que Conan havia ouvido falar. Atrás dele, outros 2 surgiam, carregando ossos humanos ainda com carne. O bárbaro não hesitou. Sua espada silvou no ar e decepou a cabeça do primeiro atacante, sangue jorrando em arco carmesim que pintou as paredes. Os outros 2 canibais avançaram sem medo.
movidos por alguma força sobrenatural que suprimia seu instinto de sobrevivência. Conan girou como um derviche mortal, sua espada cantando sua canção de morte. Cortou o braço de um, depois cravou a lâmina no pescoço do outro. O primeiro, mesmo sem o braço, tentou mordê-lo. O cimério chutou-o pela janela, seu grito diminuindo enquanto caía. Respirando pesadamente, Conan olhou para o corredor. Mais formas escuras se aproximavam. "Que venham todos!" rugiu Conan, descendo as escadas em direção ao bando crescente. Eram pelo menos 10, talvez 15, todos em estado de transe carnívoro. Ele os enfrentou no salão principal, usando as mesas como barricadas improvisadas. Sua espada cortava carne e osso com precisão brutal. Dedos decepados voavam, intestinos se desenrolavam, crânios se partiam. O salão se transformou em um matadouro, o chão escorregadio de sangue e vísceras. Mas os canibais continuavam vindo. No meio da carnificina, Conan ouviu uma voz rouca vinda da escuridão externa. "Parem!" Os canibais congelaram instantaneamente, como marionetes com cordas cortadas. Das sombras emergiu um homem alto, magro, vestido em túnicas negras bordadas com símbolos estranhos. Seus olhos brilhavam com luz não natural. "Interessante", disse ele, estudando Conan com curiosidade clínica. "Faz tempo que não vejo alguém resistir aos meus servos. Você será uma adição valiosa à minha coleção." "Feiticeiro", Conan disse com desprezo. Deveria ter adivinhado. Que tipo de magia obscena controla essas criaturas? O homem sorriu friamente. "Eu sou Totrasmek, servo de Hanuman. Essas são apenas ferramentas, escravos d'Arfari que compro e drogo com o pó negro de lótus. Cada noite liberto-os para caçar e me trazer carne fresca. Os nobres de Zambula pagam bem para eu livrar as ruas dos indesejáveis." Ele ergueu as mãos e os canibais voltaram à vida, cercando Conan novamente. Conan sabia que não poderia vencer uma horda infinita. Com reflexos felinos, agarrou uma das lanternas e a arremessou contra Totrasmek. O feiticeiro gritou, desviando-se enquanto o óleo inflamável se espalhava. As chamas criaram uma barreira momentânea. O cimério aproveitou a confusão e saltou pela janela, caindo no beco escuro do lado de fora. Rolou ao pousar, já correndo antes de recuperar completamente o equilíbrio. Atrás dele, os gritos de fúria do feiticeiro cortaram a noite. Pelas vielas estreitas de Zambula, Conan corria como uma pantera perseguida. Conhecia a vantagem que os canibais tinham em seu próprio território, mas também sabia que precisava encontrar a fonte do poder de Totrasmek. Atrás dele, a horda gritava e tropeçava, seus uivos ecoando entre as paredes de adobe. O bárbaro virou uma esquina e encontrou-se diante de um templo de pedra negra com uma estátua macabra de Hanuman, o deus macaco, guardando a entrada. Era ali que o feiticeiro residia. Sem hesitar, Conan subiu os degraus do templo e chutou as portas, que se abriram com estrondo. O interior era um pesadelo de velas negras, símbolos sangrentos e pilhas de ossos humanos. No centro, um altar onde repousava um frasco de cristal contendo pó negro, o lótus que controlava os canibais. Conan ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Totrasmek parado na entrada, seu rosto contorcido em fúria. "Destrua isso e eles ficarão livres, mas loucos. Você condenará toda Zambula ao caos." Conan sorriu selvagemente. "Então enfrentarão o que você criou, feiticeiro." Com um movimento brutal, Conan esmigalhou o frasco contra o chão de pedra. O pó negro explodiu em uma nuvem tóxica que se espalhou rapidamente. Totrasmek gritou em desespero, tentando conjurar um feitiço, mas era tarde demais. Os uivos dos canibais mudaram de tom, não mais obedientes, mas selvagens e raivosos. Livres do controle, eles se voltaram uns contra os outros e contra tudo que se movia. O feiticeiro recuou, seus olhos arregalados de terror, quando seus próprios escravos invadiram o templo.
Conan não esperou para ver o destino de Totrasmek. Saltou por uma janela lateral enquanto os canibais dilaceravam o feiticeiro, seus gritos de agonia misturando-se aos rugidos bestiais dos comedores de carne. O bárbaro correu pelas ruas, agora repletas de cidadãos aterrorizados que saíam de suas casas ao ouvir o pandemônio. Soldados da guarda da cidade apareceram, suas lanças inúteis contra a horda enlouquecida que se espalhava como praga. Zamboula havia se tornado um campo de batalha sangrento. O cimério encontrou refúgio no telhado de uma casa rica, observando o caos que havia desencadeado. Parte dele sentia remorso pela destruição, mas a maioria aprovava a justiça poética. Totrasmek e os nobres que o financiavam haviam criado essa abominação, alimentando monstros com os pobres e desesperados. Agora colhiam o que plantaram. Abaixo, um grupo de canibais cercava uma patrulha de guardas. A batalha era brutal e curta, terminando com corpos mutilados de ambos os lados. Do alto, Conan notou um padrão. Os canibais, mesmo enlouquecidos, pareciam evitar certas áreas, especificamente as mansões dos nobres mais ricos. Seu instinto de sobrevivência, apesar da loucura, ainda os direcionava para presas mais fáceis. O bárbaro sorriu de forma desagradável. Esses aristocratas covardes haviam contratado Totrasmek para limpar as ruas de indesejáveis, mas se escondiam quando a violência batia à sua porta. Era hora de levar a luta até eles. Conan desceu do telhado e se dirigiu ao distrito nobre, sua espada ainda pingando sangue das batalhas anteriores. Encontrou um grupo de guardas protegendo o portão de uma mansão particularmente opulenta. "Abram!" ordenou com voz de comando. "Seu mestre precisa saber o que seu ouro comprou." Os guardas, reconhecendo um guerreiro superior, hesitaram. Um canibal emergiu das sombras e atacou. Conan o matou com um golpe. Depois empurrou os guardas de lado e invadiu a propriedade. Dentro da mansão, nobres aterrorizados se aglomeravam em um salão luxuoso, bebendo vinho caro enquanto a cidade ardia. Um homem gordo, vestido em sedas carmesins, gritou ao ver Conan coberto de sangue. "Guarda, prendam esse selvagem!" O cimério riu, um som sem humor. "Sou eu que deveria prendê-los. Vocês financiaram Totrasmek. Cada morte esta noite é culpa sua." Agarrou o nobre pela gola, erguendo-o facilmente. "Agora vão pagar por isso." Antes que pudesse fazer justiça, um estrondo sacudiu a mansão. Canibais haviam rompido as defesas e invadiam o prédio. Os nobres gritaram em pânico, correndo em todas as direções. Conan soltou sua presa e empunhou a espada novamente. Apesar de seu desprezo por aqueles aristocratas, não era da natureza do bárbaro permitir um massacre indefeso. Posicionou-se na entrada do salão, bloqueando a passagem da horda. "Se querem carne", rosnou, "terão que passar por mim primeiro." E batalha no corredor foi das mais ferozes que Conan já travara. Sem espaço para manobras, era pura força bruta contra números. Sua espada subia e descia em arcos mortais, cada golpe ceifando vida. Corpos se empilhavam diante dele, criando uma barricada macabra. Sangue corria pelo chão de mármore como um rio carmesim. Os canibais tropeçavam sobre seus próprios mortos, facilitando os golpes do cimério. Mas continuavam vindo, impulsionados pela fome insaciável e pela loucura. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de carnificina, o fluxo de atacantes cessou. Conan respirava pesadamente, cada músculo doendo, ferimentos menores sangrando por todo o corpo. Atrás dele, os nobres observavam em silêncio chocado. O bárbaro limpou a espada nos corpos caídos e se virou para encará-los. "Vocês viverão", disse com voz rouca de cansaço. "Mas vão reconstruir esta cidade com suas próprias mãos e pagar reparações às famílias das vítimas de Totrasmek. Ou voltarei." Conan saiu da mansão e encontrou as ruas se acalmando.
A guarda da cidade, reforçada por cidadãos corajosos, havia finalmente superado os canibais restantes. Corpos cobertos começavam a aparecer nas esquinas. Feridos gemiam pedindo ajuda. O custo da noite foi alto. Pelo menos 50 mortos, talvez 100. O Cimério caminhou pelas ruas devastadas, sua presença fazendo soldados e cidadãos se afastarem respeitosamente. Alguns sussurravam que ele era um demônio, outros um deus da guerra. De volta ao Carpa Púrpura, Conan encontrou Aram vivo, escondido em um porão secreto. O estalajadeiro chorou de alívio ao ver o bárbaro. O senhor sobreviveu. É um milagre. Conan aceitou uma caneca de vinho e bebeu profundamente. Não foi milagre, velho. Foi aço e vontade. Relatou os eventos da noite, observando a expressão de Aram mudar de horror a uma satisfação sombria ao ouvir sobre o destino de Totrasmek e a humilhação dos nobres. Enquanto o sol nascente pintava Zambula de dourado, notícias se espalhavam rapidamente. O feiticeiro estava morto, devorado por suas próprias criações. Os canibais sobreviventes haviam sido executados ou fugido para o deserto. Os nobres, ameaçados pelo povo enfurecido e pelas palavras de Conan, concordaram em compensar as vítimas. A cidade começava a se curar, mas as cicatrizes permaneceriam. E Conan se tornou uma lenda, o estrangeiro que havia trazido justiça sangrenta a Zambula. 3 dias depois, Conan montou seu cavalo novamente, pronto para deixar Zambula. Sua bolsa estava mais pesada. Os nobres haviam pago generosamente por seu silêncio e partida. Mas não era apenas dinheiro que levava. Levava a satisfação de ter derrubado um tirano e protegido inocentes, mesmo que indiretamente. Enquanto cavalgava pelas portas da cidade, Aram e outros cidadãos acenaram. O Cimério não olhou para trás. Novas aventuras o aguardavam, novos horizontes a conquistar. As histórias de As Negras Noites de Zambula se espalharam pelas caravanas do deserto, crescendo com cada repetição. Diziam que um demônio de olhos azuis havia limpado a cidade da corrupção. Outros, que um deus da guerra havia descido para punir os ímpios. Mas aqueles que estiveram lá sabiam a verdade. Era apenas Conan, um homem com espada afiada e coragem indômita, que não se curvava diante de feiticeiros ou nobres. E em Zambula, quando as noites escuras chegavam, as pessoas agora dormiam tranquilas, sabendo que os verdadeiros monstros haviam sido destruídos. E assim termina nossa jornada pelas negras noites de Zambula. Conan, mais uma vez, provou que nem feiticeiros, nem hordas de canibais, nem a corrupção dos poderosos podem deter um verdadeiro guerreiro. Esta foi uma das histórias mais brutais e viscerais do Cimério, mostrando não apenas sua força física, mas também seu código moral inflexível. Se você gostou desta aventura épica, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias da Espada Selvagem de Conan. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma saga do bárbaro mais lendário de todos os tempos. Até a próxima aventura, guerreiros! Que Kron fortaleça seus braços e amaldiçoe seus inimigos.